Oi, eu sou a Agatha e sejam bem-vindos à minha nova saga Cidade Grande, que é onde eu construo uma cidade no mundo plano do zero. Eu já tô aqui na tela inicial, coloquei o nome da nossa cidade, vai ser no criativo, mundo pacífico, deixar os comandos caso eu precise, super plano, e importante também eu coloquei para não gerar estruturas, porque a vila pode meio que atrapalhar esse processo. Então vamos lá. No episódio de hoje, eu vou começar a fazer o nosso spawn. O nosso spawn ele vai estar no meio de uma praça. Eu fiz um esboço, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é mais ou menos o que eu quero seguir. O que eu vou precisar primeiro. Eu vou marcar o spawn com um bloco amarelo. Deixar esse concreto mesmo. E agora eu vou pegar os materiais que a gente vai usar. Que no caso vão ser pedra lisa, pedra normal, acho que a lisa é esse. Pega pedra, pedregulho e pedra rachada. Porque eu acho essas pedras muito bonitas. A gente nasceu aqui, certo? Então, marquei um spawn, certo? E aí, vamos estender essa praça para 4 lados. E agora que a gente puxou 25 para cada lado, eu preciso definir para que direção vai começar as minhas construções, porque meio que é um semicírculo, formatinho de lua, e essa parte do meio vai levar para 2 caminhos, um para cá e um para lá. Eu acho que eu vou fazer virada pro pôr do sol e pro nascer do sol. Acho que vai ficar bem mais bonito. Aqui eu posso colocar 5 e puxar 5 para lá também. Certo, e agora que a gente puxou o que vai ser a rua principal, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar isso daqui num círculo. Pode ser que eu precise aumentar essas duas linhas aqui, para ver se fecha. E o resultado ficou assim, não ficou um círculo perfeito, mas eu gostei bem mais assim porque ficou mais orgânico e ficou uma forma diferente. Mas acho que quando a gente enfeitar vai ficar bem mais bonito. E agora o planejamento, ele é basicamente, essa parte em volta vai ficar um riozinho cercado por vegetação e onde vai ligar as ruas. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar 5, porque aqui eu vou fazer uma pontezinha. Então, eu posso fazer isso aqui. Isso e desse outro lado também. Porque o rio, ele meio que vai dar volta nessa praça. Certo? E aqui vai ser o riozinho. Aqui vai começar a vegetação e ela não vai ser muito grande não, vai ser coisinha pouca. Então eu vou fazer uns 4. 4. E 4. Esses dois lados, eles não vão dar para lugar nenhum, então eles vão ser fechados. Só esse lado e aquele outro lado que vai ter alguma coisa. Porque aqui, depois da vegetação, já é a calçada para nossa cidade. Então, imagine a nossa calçada, quando eu começar a fazer ela, ela vai ser de andesito. Então, aqui termina a praça e aqui começa a cidade de fato. E a rua, ela vai ter 4 de largura também. Fazer a mesma coisa desse lado. E a nossa praça inicial, ela ficou assim. Todo esse círculo
ele vai ser fechado com as pedras que a gente escolheu. E onde eu vou colocar um livro de regras para a cidade e um painel de boas-vindas também. Depois eu vou fechar com a vegetação e o riozinho para vocês verem mais ou menos como é. A praça em si, ela não vai ser um círculo, ela vai ser um quadrado e esse círculo de pedra dentro. A nossa parte de vegetação, ela pode vir tanto com terra quanto com bloco de musgo. Eu prefiro o bloco de musgo porque eu acho ele mais bonito. Então, a nossa vegetação, o riozinho ele vai passar aqui. Imagina que aqui é um murinho, fechando a praça. Aqui começa o riozinho, que só vai ter 3. E aqui eu começo a vegetação. Eu vou puxar aqui para vocês verem mais ou menos. E meio que essa parte aqui, ela vai fechar um quadrado em volta desse círculo. Então se eu puxar para cá e puxar nessa direção, uma hora elas vão se encontrar. Mais ou menos assim. E no meio vai ficar o riozinho. Esses cantinhos eu posso deixar eles mais arredondados também para combinar com a praça. Só que a intenção é justamente deixar ele um quadradão fechado. E ficou assim a nossa parte de graminha. E aqui nesse vãozinho eu vou puxar um pouco mais de graminha para acompanhar o círculo e fazer a parte que vai ficar o nosso riozinho. Por exemplo, se eu puxar assim e ficar mais ou menos assim, meio arredondadinho nas pontas. Aqui eu ainda quero um pouquinho mais de água, acho que vai ficar bem bonitinho. Fazer aqui só para ser um pouquinho mais rápido, porque eu tenho que cavar essa parte aqui. Eu vou cavar mais 2 para baixo e colocar areia no fundo. Então já volto. Só voltei para mostrar para vocês como que ficou a parte que vai ser verde na nossa praça. Então, a pessoa vai nascer aqui, bum, livro de regras, bum, placa de boas-vindas. E ela pode escolher uma das 2 direções. E quando ela chega aqui vai ter uma pontezinha, onde ela vai atravessar, ver o riozinho, ver matinho e bum, rua. Agora sim eu vou voltar com essa parte aqui em volta, onde vai ficar o riozinho toda cavada. E já com a areia no fundo, porque esse processo demora um pouquinho, porque vai ser 2 para baixo. Então já volto, certo? Terminei, pelo menos a parte de areia. E tudo ficou assim. E onde vai ter areia, vai ter água também, que vai ser os laguinhos, né? Eu tô gostando bastante do resultado. E depois de colocar essa água, eu vou vir com a farinha de osso para crescer algumas vegetações aqui. E para preencher é muito fácil, é só você vir pelos cantinhos, todos os cantos, que quando você fizer essa volta, ele vai preencher automaticamente já. Prontinho, ficou tudo, quase tudo preenchido. Só falta essa parte aqui. E aí, confirmar, né, se ficou preenchido mesmo. Está. Aí eu venho com a farinha de osso e cresço algumas coisinhas aqui. E não vai crescer coral, só vai crescer essas ervas marinhas. E tá tudo certo. Qualquer coisa, se você quiser acrescentar coral, você pode acrescentar. Eu, no caso, eu vou colocar poucos. Só que o que eu vou mais colocar aqui vai ser o pepino do mar. Eu não tenho certeza ainda se eu quero colocar os corais.
Ficou assim a parte da água da nossa pracinha. Só falta fechar ela e crescer alguma vegetação aqui desse lado também. Eu não quero deixar muito escuro aqui essa parte. E eu queria árvores um pouquinho mais altas. Eu posso crescer árvores da selva, né? Porque elas são bem altas, só que eu acho que vai ficar alta demais. Seria algo mais ou menos como a acácia, por exemplo. Cerejeira vai ficar bem bonito se a gente colocar. Eu gosto muito dessa flor aqui, porque eu gosto do efeito que ela dá no ar, que ela fica com umas partículas verdes. E pra secar essa parte, eu tô pensando em deixar coral. Alguns deles. Eu gosto mais desse daqui. Mas eu não tenho certeza, porque eu não queria que desse pra pular essa parte. Porém, eu não vejo outra opção tão interessante. Eu pensei em azaleia, só que eu planejo usar ela para outra coisa. Aí cactos não dá, essas não crescem. O colorido ele vai secar. E cerca eu não queria usar cerca também, porque eu posso mesclar, né? Eu posso pegar, por exemplo, a cerca de andesito e mesclar, fazendo isso aqui, ó. Pra cercar a pracinha. Eu não tenho certeza ainda, porque se eu fechar tudo, fica feio. Se eu fechar com a cerca, eu não gosto. Eu vou deixar assim. Às vezes é bom sair da zona de conforto pra testar algo mais diferente, algo mais bonitinho. Acho que quando eu terminar de cercar, eu tô com medo de tudo ficar muito cinza. Se eu viesse com um bloco um pouco mais claro, ou um pouco mais cinza escuro, né? Se eu pegar tufo, deixa eu ver com tufo. Vai ficar muito parecido. Eu não queria pegar madeira. Eu não gosto muito da cor do granito. E se eu deixar preto, eu queria que fosse uma cor mais pá. Pode ser que o que vai funcionar pra gente é o arenito. O arenito vai funcionar bem melhor, porque aqui já vai ficar cinza demais. E por mais que seja uma cidade grande, eu não quero tudo muito cinza. É isso, eu vou mudar aqui. Ok. Foi uma escolha bem melhor do que se eu tivesse deixado tudo cinza. E aqui nessa parte, eu vou crescer algumas árvores. Eu vou meio que mesclar. Assim, mais ou menos. O problema também vai ser que vai ficar muito escuro essa parte. E aí eu não sei se eu coloco algumas lâmpadas por aqui ou se eu só coloco esse daqui mesmo. Eu também posso
Tem um fibrilho, né? Tem um que é verde. Acho que esse vai ser a nossa melhor escolha. Deixar assim, ó. Não muito. Mas só pra aqui ficar bem iluminado. Porque a rua, ela também vai ter iluminação. Então, meio que não precisa necessariamente tanto assim. A minha intenção é que não cresça, é que não apareça tantos monstros assim. Que a cidade ela fique segura para os jogadores o suficiente para não ter que se preocupar tanto. É, o nosso spawn, ele tá tomando forma. Eu gostei dessa combinação. Fica bem bonitinho. E a intenção mesmo é deixar essa parte aqui fechada. Pra não ir pra essa parte aqui. Aí eu posso voltar com uma cerca e fechar aqui. Aí eu vou fazer isso aqui e desse outro lado também. Certo? Agora falta aqui no meio que eu vou preencher o chão. Eu já vou fazer as duas pontes também. E eu volto logo. E a nossa praça ficou assim. Eu fiz a ponte, eu fiz esse caminho pra quando spawnar entender que é pra cá ou pra cá. Aqui eu vou fazer uma plaquinha de boas-vindas, né, explicando mais ou menos como vai ser a cidade. E aí desse lado eu vou colocar esse atril com o livro de regras da cidade. Eu vou colocar umas estantes também pra colocar mais livros e tudo mais. Só que no geral ficou muito bonita, cara. Ela ficou do jeito que eu queria, urbanizada, iluminado. Tudo bem que tem alguns morcegos, mas é mais por essa parte de pedra. E aí a nossa pontezinha, ela ficou assim. Uma coisinha mais básica. Aqui por baixo eu não fiz nada, né? Mas ficou muito show. Não vai ter muita coisa aqui. Talvez eu cresça algumas árvores aqui em volta também. Mas de principal era isso mesmo. Isso daqui não é pra ser uma praça, que nem aquelas que você pode ficar, conversar em banquinhos. Tem umas mesinhas, barraquinhas, não. Aqui é só a praça do spawn. E é isso. Eu não vou fazer muita coisa aqui. Então praticamente essa de... Olha que lindo, cara. Tá anoitecendo. Tá amanhecendo no caso. E é isso. O nosso spawn ficou assim. E o próximo vídeo eu vou começar a fazer talvez as ruas. O esquema de ruas de como vai ficar. Bom, e assim ficou o vídeo. Não é um vídeo tutorial. Basicamente eu improviso muita coisa. Mas é o início de um novo mundo. E eu espero ver você no próximo vídeo.